Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 71ª sessão ordinária do segundo período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero cordial boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O texto bíblico está em Provérbios 24:3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Sabedoria entenda-se como temor ao Senhor. Em discussão, ata do dia 21 de outubro de 2014. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Uma mensagem assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito Edson Kersten, mensagem de número 067, que suprime e desafeta de categoria de bem de uso comum do povo e incorporada como bem dominical a área da rua Manuel Fernandes Mendes, que autoriza alienar a área de terra que especifica e dá outras providências. Nos mesmos moldes anteriores, só mudando o número da mensagem, 068, quanto projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito até o limite de R$2.100.000, junto à Agência de Fomento do Paraná. Projeto de resolução, assinado pelos vereadores Ivan da Fafipar, Arnaldo Maranhão, Carlinhos da Ilha, Josias Ramos, Sandra Neves, Sandra do Dorinho, que altera a redação do artigo 149 da resolução número 243 de 91 do Regimento Interno. Projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, de acordo com o Regimento Interno, que fica denominado de Praça Orlandino dos Santos, o atual espaço revitalizado na Rua 28, sito na localidade do bairro 7 de Setembro, na Ilha dos Valadares. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Márcio Costa, que concede o título de honra ao mérito à augusta e respeitável loja maçônica Gonçalves Lido, 34, número 105 de Paranaguá. Requerimento de autoria do vereador Adalberto Araújo, de acordo com o regimento interno, requer a expedição de voto de congratulações ao advogado e ex-vereador e presidente desta Casa de Leis, doutor Alceu Maron, pela passagem do seu 80º aniversário no último dia 1º de novembro. Requerimento de autoria do vereador Adriano Ramos, de acordo com o regimento interno, solicita à empresa Aviação Rossio informações sobre os horários das linhas Labra de Vinéia com o veículo AYF 5547, Ouro Fino com o veículo AYF 5540, Santa Helena com o veículo AYF 5539, Jardim Esperança AYF 5545, Vila Primavera AYF 5541, Vila Garcia com os veículos AYF 5543 e sequencialmente 5546, Vila São Vicente com os veículos AYF 5542, devido à incorporação de novos veículos nessas linhas, tendo em vista que seria impossível que, com a incorporação dos novos veículos nas linhas acima relacionadas, solicito a informação sobre esses novos horários e a divulgação pública dos mesmos, já que se trata de uma inserção de novos veículos e não de uma substituição para a renovação da frota. Requerimento assinado pelo vereador Nagel, de acordo com o regimento interno, requer o envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Paranaguá, o excelentíssimo senhor Major Nivaldo Marcelos da Silva, o aumento do patrulhamento no bairro do Porto Seguro. A justificativa: os moradores do bairro do Porto Seguro estão sofrendo com seguidos arrombamentos em suas residências e estão se sentindo inseguros mediante o aumento da marginalidade nas imediações desta localidade. Outro requerimento
de autoria do vereador Márcio Costa, de acordo com o regimento interno, requer ouvido e, se aprovado pelo plenário, que seja encaminhado ao Sindicato dos Conferentes uma moção de apoio às suas reivindicações contra a recente perda de frentes de trabalho no terminal de contêineres de Paranaguá, no TCP, o qual vem reduzindo e dispensando a mão de obra dos trabalhadores portuários avulsos, mais conhecidos como TPAs, o que vem causando assédio moral àqueles trabalhadores pela incerteza do seu futuro, com seus salários reduzidos praticamente à metade. Lembrando que boa parte já está com mais de 50 anos de idade e não possuem outra expectativa de emprego, pois dedicaram-se... Presidente, espera um pouquinho de silêncio, por favor, presidente. Pois dedicaram grande parte de suas vidas às atividades na faixa portuária, contribuindo para os inúmeros recordes consecutivos obtidos pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá, mais conhecido como TCP, que até hoje o Paraná e o Brasil comemoram. Outro requerimento, senhor presidente, assinado pelo vereador Carlinhos da Ilha, de acordo com o regimento interno, requer leitura em plenário de voto de congratulações aos guardas municipais Ângelo Cardoso Balduino. Um pouco de silêncio, plateia. Novamente, senhor presidente, desde o início. Requerimento de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, de acordo com o regimento interno, que solicita leitura em plenário de voto de congratulações aos guardas municipais Ângelo Cardoso Balduino e Júlio César Mariano, pela aprovação do concurso de armeiros e mecânico de armas leves, ministrado no quartel-general da 5ª Região Militar em Curitiba. Outro requerimento, também de acordo com o regimento interno e de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, solicita leitura em plenário de voto de pesar à família do senhor Rubens Sebastião Sales, natural de Antonina, que exercia a função de operador de equipamento na administração dos portos de Paranaguá e Antonina, em virtude de seu falecimento na data de 4 de novembro deste ano. Resumo das indicações do dia do vereador Elto ao prefeito municipal, que solicita patrolagem na rua Ramão Rosário Acosta Barão, no Jardim Paraná. O vereador Adriano Ramos solicita ao prefeito municipal providências quanto ao cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a rua Professor Cleto, além de uma guarda civil municipal nos horários de maior movimento naquela localidade. O vereador Nagel solicita ao prefeito municipal rede de esgoto na rua Portinho, no bairro de Alexandre. Senhor presidente, era o que tínhamos para o momento. Quantos oradores tem hoje? 4. Gostaria de pedir a inversão de pauta dos trabalhos nessa noite, devido a eu ter um compromisso 8 horas. Em votação, o pedido do vereador Nagel para a inversão da pauta. Está no painel? Painel. Colocar à direita aqui, presidente, ali que todo mundo, a maior parte do pessoal é destra. O Luciano achou que era desse lado. Vamos pôr no teto, entre desce. É que foi de um lado, do outro, não conseguiu agradar todos. A maioria é destra. Mas por causa do som, ele não pega o ambiente inteiro. Ah, entendi. Ah, viu? Pronto, viu? Essa é a explicação. Se você for falar, você vê uma palavra que você pode usar. Daí quando você for usar o som. E o som só fecha, você está direto no ouvido. Viu? Ah, entendi. Pronto, explicação dada, viu? Não tem como mudar mais. Vereadora Sandra Neves. Vereador Arnaldo Maranhão. No antigo ainda. Esse nós estamos testando o sistema novo. Se não está, quem que não está? Aprovado. Esse aqui.
Ordem do dia. Em discussão, a redação final do projeto de lei 4298/2014, que cria incentivos financeiros e define procedimentos para atuação de profissionais de saúde efetivos no Programa Estratégia de Saúde Bucal no Governo Federal. Redação final. Em discussão. Em votação. Que teve sim. Que não está havendo discussão, porque esse projeto já foi discutido 2 oportunidades anteriores. Então, por isso que a votação será mais breve. Vereador Adriano Ramos. Aprovado. Em única discussão. Está aprovado, não? Aprovado. Em única discussão, o projeto de resolução 406/2014, que cria a Comissão Especial de Estudos, a fim de proceder estudo acerca da viabilidade da implantação do plano de saúde para os servidores da Câmara Municipal de Paranaguá. Em discussão. Em votação. 406. Vereadora Sandra Dorinho, vereadora Sandra Neves, vereador Adriano Ramos. Aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei 4303/2014, que institui o programa Semana de Prevenção do Câncer de Próstata, do vereador Jacir de Oliveira. Em discussão? Em votação? Primeira discussão. Sim. Passaram aí, que tratam da saúde pública de Paranaguá, e por isso é unanimidade entre os vereadores, não houve nem discussão em virtude de questões
que tratam da saúde dos nossos cidadãos parnanguaras. Por isso, vou votar favoravelmente, todos os vereadores dessa casa já o fizeram. Justificativa de voto. Apesar do vereador proponente não estar presente, o vereador o Jacizinho, mas é importante a iniciativa que o vereador entende-se que, através da Secretaria Municipal de Saúde, pode ser criado um programa, uma semana, como é feito, parecido com o câncer de mama, né, o Outubro Rosa. Então, o vereador Jaci, que acabou de chegar, estamos votando o seu projeto aqui, vereador. Então, é louvável a iniciativa, parabenizar sua iniciativa, de que todas as doenças, não se trata só do câncer, todas as doenças, quando diagnosticada precocemente, ela evita-se um dano maior ao ser humano e à própria família. Então, louvar a iniciativa do vereador, que considera que o câncer de próstata, isso é estimativa, atinge aproximadamente entre 10% a 15% dos homens. Sem contar que esse tipo de câncer, ainda alguns homens têm o preconceito do exame. Então, justamente nessas semanas de conscientização, é que muitas barreiras caem e o próprio homem, assim como é o câncer da mama com a mulher, acaba criando situações em que incentiva os familiares a fazer um exame preventivo, que, como já falamos, a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, voto favoravelmente e parabenizo o vereador Jacizinho. Discussão, senhor presidente. Não está em discussão, vereador. Justificativa de voto, 1 minuto, senhor tem. Justificativa de voto. Senhor presidente, eu encaminhei esse projeto de lei justamente na intenção de proteger os homens da cidade acima dos 40 anos, especialmente por conta de uma doença que agrava muito a saúde dos homens e, infelizmente, muitos homens no país ainda, como disse o nobre vereador Maranhão, ainda padecem daquela ideia de não fazer o exame porque acham que ele é ruim, mas pior do que fazer um exame ruim, que toca a pessoa humana, pior do que isso é a morte, que infelizmente agrava muitas famílias por conta da falta de prevenção. Então eu fiz esse projeto justamente nessa intenção, de proteger os homens da nossa cidade, em especial, até porque, vereador, eu estou nessa cidade e espero que esta casa, através de todos os companheiros, vote favorável ao nosso projeto. Está em votação, vereador. Vereador Adriano Ramos, vereador Jacizinho, vereador Valdir Leite. Vereador Valdir Leite. Aprovado. Em discussão e votação, o requerimento do vereador Márcio Costa, protocolado sob o número 2664/2014, que solicita Desculpa, eu inverti. Em discussão e votação, requerimento do vereador Benedito Nagel, protocolado sob o número 2662/2014, que solicita ao 9º Batalhão da Polícia Militar o aumento do patrulhamento no bairro Porto Seguro. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu recebi no meu gabinete, no dia de ontem, alguns moradores do bairro Porto Seguro, relatando
que os vereadores tomassem providência, fizessem alguma coisa, porque um bairro novo, um bairro, eu acho que todos os vereadores conhecem o bairro Porto Seguro, um bairro que é onde as residências, ainda a grande maioria não tem os seus muros construídos, porque é um bairro recém-formado, e eles estão sofrendo realmente grande número de arrombamentos, até assalto a mão armada. 2 panificadoras que tem lá, uma foi assaltada há 30 dias atrás, assalto a mão armada, e 3 dias atrás uma outra foi assaltada. Várias casas estão sendo arrombadas, e até mesmo na rua. Ainda ontem, eles me relataram que um jovem foi assaltado à mão armada, também levaram o seu celular, o que ele tinha. Então, eles estão todos assustados. E nós estamos pedindo, então, estamos encaminhando esse requerimento ao comandante para que possa se tomar uma providência com respeito àquele bairro. Já faz quase um ano que eu entrei com um pedido para a criação de um módulo, policial naquela região. Conversando com o secretário de Segurança, ele disse que no novo projeto do município não será contemplado. Inclusive, pedi reforma de alguns módulos policiais, são 19 no total, e não será construído nem restaurado mais os módulos policiais, porque existe um novo projeto, da qual será um módulo policial móvel, que será uma viatura, que será um módulo policial. Mas, enquanto isso não acontece, pedi aos nobres companheiros que possam nos ajudar a aprovar esse requerimento para chegar na mão do comandante Nivaldo, para que possa tomar as providências, para que acalme essa situação ali no bairro Porto Seguro. Em discussão ainda, vereador. Eu parabenizo o vereador Nagel, até porque, além de o bairro ser novo e não haver essa proteção entre as casas, com os devidos muros, também ali está instalado o Instituto Federal do Paraná, que congrega mais de 1000 alunos e a horas da noite saem, e diversos desses já foram prejudicados com furtos importantes. Então, eu parabenizo o vereador pela preocupação, e até porque também o bairro está mais longínquo, está mais distante do centro. Eu espero que o comandante Major Nivaldo atenda a essa reivindicação desta casa. Em discussão, vereador. Em discussão. Enfim, a título de... Até que nós temos algumas pessoas presentes aqui, é muito importante. Só para que a população tenha conhecimento, uma única viatura, está falando aqui de polícia militar, patrulhamento, enfim, louvável a iniciativa do vereador Nagel, mas uma única viatura cuida dessa área do centro histórico e do Valadares. Uma única viatura. O que deveria ser feito era informar a população, com relação a esses patrulhamentos, que existem apenas 5 viaturas que cuidam de uma cidade com 140 mil habitantes. É claro que o Major Nivaldo vai fazer o que for possível com as ferramentas que ele tem em mãos, sem dúvida nenhuma. Agora, o governo do estado deveria fazer um trabalho diferenciado em atender o município de Paranaguá a contento. Enfim, mas louvável a iniciativa do vereador, tem o meu voto, sem dúvida nenhuma, e com certeza o Major Nivaldo vai fazer aquilo que for possível com as ferramentas que tem em mãos. Mas é lamentável que o município de Paranaguá tenha um contingente tão pequeno para poder atender uma população que, lamentavelmente, o índice de criminalidade aumenta exponencialmente a cada mês que passa. Mas parabéns, vereador Nagel, tem aqui o meu voto. Em discussão ainda, vereador. Senhor presidente, a questão de uns mês e meio atrás, o meu irmão sofreu na Vila Guarani pela 5ª vez o assalto na sua lanchonete. Isso foi numa quinta-feira. 2 dias depois, arrebentaram a porta de vidro da loja da minha nora, ali no Jardim Guaraituba, e assaltaram também. Então está uma onda muito grande de assalto. Mas eu fiquei perplexo quando eu fui conversar com o comandante Nivaldo, e ele me disse que mais de 50% de todos esses assaltos, todos esses crimes que acontecem dentro de Paranaguá, não é feito o BO. Então fica difícil eles terem esse controle. Mas
nós temos que fazer o nosso papel. Os moradores estão nos procurando, eu creio que os demais vereadores, temos que levar o conhecimento deles, sim, que ou com BO ou sem BO, mas tem que se fazer alguma coisa. Como disse o vereador, o Ivan, eu creio que a demanda da criminalidade é muito grande, e eu acho que a corporação tem que ter um efetivo maior para, pelo menos, para intimidar esses criminosos, para ver se diminui o número de assalto, de arrombamento, de crime no nosso município. Em discussão ainda. Provavelmente, até porque aquela população merece. Mas nós não podemos esquecer que recentemente houve uma nova lei federal aprovada que favorece a nossa Guarda Civil Municipal para que, inclusive, volte a portar arma de fogo. E nós sabemos, a Polícia Militar, a grande preocupação hoje, nós vemos pelo número de viaturas, quando começa a safra, escoltando os caminhões do pátio de caminhões até o porto. Então, as viaturas, elas estão designadas, boa parte delas, para fazer essa escolta. E acaba que não sobra para cuidar do restante das outras questões do município. Eu fico muito preocupado com isso. Eu espero, já houve um concurso, a gente vê caras novas, muitos PMs novos na cidade, mas nós sabemos que a corporação ainda é pequena, do 9º Batalhão, para cuidar de toda essa região. Então, eu vejo que nós temos, acho que alguém já falou aqui, o vereador Maranhão, recentemente, de trazer o Cícero aqui a esta casa para dar algumas explicações, e uma delas é nós sabermos a quantas andam a questão do armamento da Guarda Municipal, porque esses sim estão ao nosso alcance, mais próximos para que possamos resolver essa estrutura que está tão deficitária na nossa cidade, que é a segurança pública. Mas vou votar com Vossa Excelência, tenha certeza disso. Em discussão ainda. Primeiro, louvar a iniciativa do vereador Benedito Nagel, e que bom seria que fosse só o Porto Seguro. Hoje a cidade inteira está preocupada, o pai, a mãe de família de bem, não sabe se seu filho volta para casa dos estudos com vida, o trabalhador não sabe se volta com vida para casa também. Hoje as pessoas de bem estão trancanfiadas, estão trancadas dentro da sua residência, e o bandido solto. E, vereador Márcio, nós protocolamos na casa, faz uns 6 meses, uma audiência pública, aqui, uma reunião pública, não só com o Cícero. Nós estamos convidando o delegado da Polícia Federal, o comandante do 9º Batalhão, o delegado-geral da Polícia Civil e o Cícero, o secretário de Segurança, para ver o que está acontecendo na cidade. O aumento de criminalidade, é só você abrir os jornais e assistir a TV e ouvir os rádios, gritante em Paranaguá. E, apesar de todas as dificuldades, até pela falta de estrutura do 9º Batalhão, a Polícia Militar ainda vem ganhando o jogo aqui contra os bandidos. É importante salientar, e quando há denúncia, isso que Vossa Excelência falou também é importante, e essa denúncia pode ser feita anônima ou através de BO, a Polícia Militar tem logrado êxito. É que a criminalidade aumentou tão assustadoramente, que eu sou da época ainda que tinha ladrão de galinha em Paranaguá. Tinha pai de família aqui, as pessoas mais antigas lembram que o Paranaguara podia dormir de janela aberta. Vai dormir de janela aberta hoje para ver. Só deixa o colchão para você. Então, essa audiência pública solicitada por esse vereador, que passa a ser da Câmara, é justamente para a gente ouvir quem manda na área de segurança no município. Quem comanda a área de segurança aqui é Polícia Federal, Militar, Civil e Guarda. Trazer os homens aqui na casa, vamos ouvir. Tem que trazer a associação comercial também para o debate, que eu escuto muito empresário reclamando, mas eu não vejo empresário pondo a mão no bolso. Os empresários que ajudam a cidade de Paranaguá é sempre a meia dúzia. Sempre os mesmos. Pode ver nas campanhas sociais, nos eventos da cidade, sempre o mesmo. E esses são os que menos reclamam. Os que mais reclamam dos políticos e da segurança são os que menos ajudam. Sabe falar bonito no Facebook. O que você tem feito para a cidade? Absolutamente nada. Sugando só Paranaguá. Contribuir que é bom, nada. Então, é bom uma mesa redonda com os representantes da área de segurança, com os vereadores. Vamos convidar o prefeito também para vir aqui, para justamente saber o que nós podemos ajudar, o que está faltando. É gasolina, é viatura, vamos ao governo do Estado. Então, presidente, eu preciso que Vossa Excelência
defina o mais rápido possível essa questão dessa reunião pública aqui, porque a criminalidade aumenta todos os dias. Então, parabenizo Vossa Excelência e volto a afirmar, que bom que fosse só Porto Seguro. Hoje é Paranaguá inteira que está amedrontada. Tem discussão ainda. O assunto é tão importante, presidente, que hoje à tarde eu tive a notícia de um amigo meu que estava ali 2 horas da tarde no seu veículo na praça em frente à Biblioteca Mário Lobo e ele foi sequestrado por 2 pessoas, né, portando arma de fogo, levaram para o cativeiro na cidade de Mandirituba, o veículo foi parar no Paraguai e ele conseguiu fugir do cativeiro. Então, a nossa cidade já foi uma cidade tranquila, nós sabemos que não é mais. Como o vereador Marião citou, que bom se fosse só o Porto Seguro, mas é toda Paranaguá. Então é importante que as autoridades estejam nessa casa, porque eu tenho visto, senhor presidente, que diretoras de escolas reclamando, não só para esse vereador, outros vereadores já receberam reclamações, que não tem o guarda civil municipal para poder ajudar na entrada, na saída das escolas, e muitas vezes eu vejo alguns guardas civis municipais cuidando de escolas particulares, e eu não entendo por que o público fica sem e o particular tem. Então precisa vir essa casa, esclarecer esses assuntos, porque a nossa cidade, senhor presidente, já foi uma cidade tranquila, hoje não é mais. Então nós temos que fazer a nossa função aqui na Câmara Municipal e realmente trazer essas autoridades e poder saber o que pode ser feito para poder minimizar esses problemas que estão acontecendo. Obrigado. Em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, também parabenizar a iniciativa do vereador Nargel, me associar na palavra no pronunciamento dos colegas. Realmente não é um problema exclusivo ali do bairro Porto Seguro, Valadares, a gente sabe que está caótica a situação também. Agora, senhor presidente, o que eu gostaria de saber, ou de sugerir, lógico, prioritariamente é uma responsabilidade, a segurança pública, responsabilidade do governo estadual. Em Paranaguá, no caso, Polícia Militar, Polícia Civil. Essa é a obrigação primeira, né, desses órgãos, competência, poder estadual. Mas nós sabemos que supletivamente, subsidiariamente, também é responsabilidade do município, principalmente a partir da referida alteração na legislação nacional em que se estabeleceu o Estatuto das Guardas Civis Municipais no Congresso Nacional, autorizando o porte de arma de fogo. Mas, independentemente disso, e é aí que vai a minha sugestão, eu acho que o município também tem que fazer a sua parte, a sua lição de casa. E outro dia trouxemos ao debate aqui, por exemplo, situações como uma pessoa que está ali coabitando ou habitando dentro do cemitério municipal, utilizando-se de jazigos abandonados e intimidando, afugentando as pessoas que ali vão prantear os seus entes queridos, não deixando de fazer ali, as pessoas fazerem ali a sua devoção, ou seja lá o que for. Da mesma forma, os velórios que têm sido fechados, e sim, por conta da violência a partir de determinado horário da noite, por conta dos furtos que estão acontecendo, e nós já sugerimos, senhor presidente, aqui nesta casa, que o prefeito, o secretário de segurança, destaquem a corporação ou parte da corporação para atender essas situações. E aí eu me lembro também aqui que na passagem de nível da Roque Vernalha fica parada uma viatura, simplesmente para ficar monitorando ali o trânsito. Não desce do carro. Eu penso assim, poderia investir então numa guarita dessas desse material mais barato, instala uma guarita então ali provisoriamente e libera a viatura para atender Porto Seguro, para atender Valadares, para ficar à disposição da população. Eu não consigo entender. Tem algumas coisas em Paranaguá que demandam de grande investimento, outras um pouquinho, senhor presidente, de iniciativa. E eu acho que essa situação poderia ser, pelo menos, amenizada se houvesse esse tipo de consciência por parte dos nossos gestores. Fica mais uma vez aqui o apelo. Vamos racionalizar se os recursos financeiros, se os recursos humanos, se os recursos materiais eles são poucos, vamos então otimizar, vamos aproveitar da melhor forma que nós podemos. E lembrar, como bem falou aqui, se não me engano, o vereador Márcio Costa, que já faz alguns meses que era para ter sido iniciado o curso de capacitação do porte de arma de fogo, e me parece que ainda não foi.
mais uma questão que passa pela gestão, pela eficiência do gestor público, senhor presidente. Mas votarei favoravelmente, sim, ao pedido do vereador Benedito Nagel. É em discussão ainda. O assunto segurança é um assunto polêmico e requer realmente várias discussões. Os vereadores que me antecederam, está mais do que provado que é necessário, presidente, essa audiência pública, essa reunião pública, para nós ouvirmos o que precisa ser feito. Quanto à questão da Guarda Municipal, a Guarda Municipal, ela um dia foi armada já, trabalhou armada, na época da gestão do ex-prefeito Mário Roque. Por irresponsabilidade do ex-prefeito José Baca, ela perdeu o armamento, porque não é assim, dar uma arma para o guarda municipal. Primeiro, para o guarda ter porte de arma, tem que ser feito um curso, tem que ter um convênio com a Polícia Federal e Polícia Civil para treinamento, e a gestão anterior fez esse desfavor à sociedade. Perdeu todos os prazos. As armas foram recolhidas, as armas estavam depositadas num cofre na Polícia Federal. Agora, essa nova gestão está retomando todo o processo de criação de ouvidoria, de criação de cargos, de criação desse convênio com a Polícia Militar, um treinamento que vai ter que existir. Recentemente, 2 guardas foram treinados para cuidar do armamento. Então, é um processo muito demorado, mas que nos próximos dias será efetivado novamente o armamento da Guarda Municipal Civil. Lembrando que eu nunca vi tanto guarda na rua. Vocês estão fazendo o seu serviço, essa é a questão de denúncia que também tem que ser feita. Mas guardas orientando o trânsito, novas viaturas compradas com dinheiro próprio, deixando de pagar os aluguéis superfaturados da gestão anterior. Tem novas viaturas, os guardas estão mais preparados com cursos. Claro que o grande anseio da corporação, e deve ser mandado para casa também, é o plano de carreira e salário da Guarda Municipal, um grande anseio de toda a categoria. Mas a Guarda está sendo preparada nesse sentido. Claro que, como toda corporação, tem os seus defeitos, e os defeitos existem para ser alterados e para ser modificados, mas a Guarda Municipal passa por um processo de transformação com novas viaturas e com armamento que nos próximos dias estará sendo voltado, resgatado para a Guarda Municipal. Porque hoje, com essa criminalidade aumentando, o próprio Guarda Municipal se vê preocupado. O que ele tem hoje? Tem aquelas pistolas, acho de choque, né? Taser, que se chama. E o bandido chega com uma pistola. Coitado do guarda. Então, tem que ter novamente o armamento, tem que ter mais condições, o plano de cargos e salários, para que os guardas possam trabalhar com mais firmeza. Essa é a nossa posição, presidente. Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, o requerimento do vereador Márcio Costa, protocolado sobre o número 2664/2014, que solicita a moção de apoio ao Sindicato dos Conferentes pelas suas reivindicações contra a recente perda de frentes de trabalho no terminal de contêineres de Paranaguá, TCP. Em discussão. Discutindo, presidente. Não é a primeira vez que eu trago esse tema a esta casa, e o TCP novamente está fazendo aquilo que melhor sabe fazer, judiar do trabalhador parnanguara. Hoje, não chamaram os conferentes para trabalhar, e não há convenção coletiva realmente, mas quando não há uma nova convenção coletiva, tem que se respeitar a existente. E na existente diz que tem que se chamar o conferente, o vigia, o arrumador e o estivador. E o TCP, de uma forma arbitrária, não deixou os conferentes trabalhar no dia de hoje. Não chamou os conferentes. Amanhã nós estaremos, inclusive os demais vereadores estão convidados,
às 7 horas da manhã estaremos na frente do TCP para fechar aquela empresa e mostrar que o povo de Paranaguá não está inerte aos desmandos que aquela empresa faz com o trabalhador avulso Parnanguara. Está demais. Tem um tal de Rodrigo, que não sei de onde veio, que ele faz por todas as maneiras para judiar do trabalhador Parnanguara. Dá os piores equipamentos para os arrumadores, os piores equipamentos para os estivadores. Para quê? Para poder precarizar o trabalho desses trabalhadores e justificar a retirada desses trabalhadores portuários avulsos de dentro daquele terminal de containers. Aquele terminal de containers que todos nós sabemos que foi adquirido com dinheiro do povo, com financiamento do BNDES. E hoje está aí capital estrangeiro, capital norte-americano, e nós, brasileiros, não temos o direito de trabalhar lá. Já falei em outras situações aqui, o que aconteceu com muitos trabalhadores que começaram no início do TCP em Paranaguá, pessoas que estavam aí já com seus 5, 6 mil reais de trabalho, e quando essa diretoria atual chegou, dos americanos, do tio Sam, primeira coisa que fizeram, tirar essas pessoas, esses parnanguaras, que ganhavam 5, 6 mil, e botar outras pessoas, muitas vezes recém-formados, ganhando 1.500, 2.000 reais. Isso é precarização do trabalho. Isso é judiar do trabalhador parnanguara. Isso é fazer com que as frentes de trabalho dos parnanguaras vão se esvaindo. Vocês podem dizer, não, o TCP é uma empresa privada, nós não temos como interceder neste meio, mas nós temos sim como estar ao lado do trabalhador. Porque eu percebo que nos próximos 10 anos, se continuar do jeito que está, nós vamos entrar numa crise social na nossa cidade que vocês não imaginam o tamanho. A hora que essas centenas e até milhares de estivadores estiverem desempregados, centenas e até milhares de arrumadores estiverem desempregados, dezenas de conferentes, dezenas de vigias portuários e tantos outros TPAs, aí poderá ser tarde demais, porque hoje é quem movimenta a economia da nossa cidade. Então eu quero pedir, geralmente, é que eu gosto de trabalhar no lado positivo da coisa. Então, por isso, eu fiz uma moção de apoio aos trabalhadores. Mas a minha vontade era fazer um voto de repúdio a essa direção do TCP. Essa era a minha vontade. Mas eu não gosto de trabalhar no lado negativo, eu gosto de trabalhar no lado positivo. Então, eu peço aos senhores desta casa que votem favoravelmente essa moção de apoio e quem puder amanhã estar conosco lá na frente do TCP, para que nós possamos nessa mobilização, onde estarão estivadores, arrumadores, conferentes e outros TPAs envolvidos, para poder mostrar que Paranaguá está unida em torno do trabalho do trabalhador portuário avulso. Em discussão. Senhor presidente, mesmo sendo uma empresa privada, a lei de modernização dos portos já determina que no porto público, quem tem a exclusividade do trabalho são os TPAs. Mesmo que haja um arrendamento de ponta a ponta no porto de Paranaguá, são os TPAs que têm que ser escalados. E o TCP tem que cumprir, né, com a lei de modernização dos portos. É que os americanos acham que aqui no Brasil, né, senhor presidente, nós vamos aceitar como eles querem, né? Eles vão lá na Síria, lá no Iraque, tentar fazer isso, né? Mas, senhor presidente, eu quero declarar meu voto favorável à moção de apoio do vereador Márcio Costa, que sempre tem demonstrado preocupação nesse sentido com os nossos trabalhadores portuários avulsos. Eu tenho uma ligação muito forte com o trabalho portuário avulso, porque sou filho de estivador, tenho diversos amigos, inclusive se faz presente hoje aqui João Ferreira, né, hoje nesta casa, é um prazer tê-lo aqui conosco, um dos guincheiros mais bem avaliados, senhor presidente, que nós conhecemos aqui na nossa cidade. Então, está perguntando para dizer qual matrícula. Então, senhor presidente, é importante que todos nós possamos nos unirmos como Câmara Municipal e demonstrarmos, né, o nosso apoio amanhã na frente do TCP. Porque não podem fazer o que estão fazendo com o trabalhador portuário avulso. Porque hoje são os conferentes. Amanhã não vão querer requisitar mais os vigias. Depois são os arrumadores. E, por fim, a estiva, que é o maior sindicato. Isto vai acontecer
se não houver uma mobilização da nossa cidade e do nosso povo. Eu só não quero que Paranaguá, senhor presidente, já falamos sobre a criminalidade aqui nessa casa hoje, eu não quero que Paranaguá se torne como o Porto de Antonina, né, senhor presidente, que nós vimos durante muito tempo, né, as cargas não chegavam mais lá. Então nós precisamos fazer uma coisa, parabéns mais uma vez ao vereador Márcio Costa, mas nós precisamos caminhar mais para podermos atingir o resultado que é os conferentes poder voltar a exercer suas fanas de trabalho dentro do TCP. Obrigado. Em discussão, vereador. Senhor presidente, primeiro parabenizar o vereador Márcio Costa pela iniciativa. 2 pontos, gostaria de fazer 2 considerações. Primeiro, que esse processo de retirada de TPA, ele aconteceu também nos países desenvolvidos. Essa lamentável decisão de retirar a mão de obra avulsa, de acabar com o trabalho sindicalizado, esse processo também aconteceu de forma bastante dolorosa nos países do primeiro mundo. Nós estamos iniciando agora, enfim, onde o capital estrangeiro está tentando impor o imperialismo e oprimindo o trabalhador. Enfim, o grande diferencial que aconteceu nos países desenvolvidos foi que, na medida em que houve essa defesa por parte do poder público com relação ao trabalhador avulso, que é o que nós estamos fazendo aqui, o próprio poder público encontrou novas fontes de pegar esta mão de obra que hoje está sendo oprimida e resgatá-la. Como eles fizeram isso? Gerando novos empregos, porque esse processo do imperialismo, ele vai se dar de forma dolorosa ou menos dolorosa. O outro ponto que eu quero levar em consideração, e tenho meu voto positivo, sem dúvida nenhuma, o vereador Márcio Costa comentou sobre uma possível crise social daqui a uns 10 anos. Qual seria a solução? Nós já temos dito e debatido aqui nesta Casa de Leis que só existe uma forma, 2, mas a principal forma de fazer com que haja emprego para poder pegar essas pessoas que hoje possivelmente ficarão desempregadas nos próximos anos e essa crise não venha a acontecer, é o desenvolvimento do parque industrial, que vai gerar divisa para o município através dos impostos, vai gerar através inúmeros empregos, enfim, a economia vai parar de depender dos 70% do porto, que é o que acontece hoje, e vai começar a depender das empresas, e não mais do porto. E também o fomento do turismo, que é o que vai gerar emprego e renda para pegar essa mão de obra que hoje está sendo oprimida. Então, existe sim a solução. Agora, se a busca por essa solução não iniciar já, aí sim, essa crise que o vereador Márcio Costa comentou, possivelmente nos próximos 10 anos, vai acontecer. E de maneira assombrosa e muito dolorosa. Então, essa discussão já veio à baila várias vezes, e a gente está colocando em pauta, mais uma vez, aproveitando ao público presente, que enquanto isso não acontecer, do poder público municipal, digo especificamente o executivo, o prefeito municipal, pegar essa bandeira e levar adiante de desenvolver o parque industrial e também fomentar o turismo aqui em Paranaguá, as coisas vão caminhando de mal a pior. Mas enfim, vereador Márcio Costa, estou contigo nessa, tenho meu total apoio, espero que nós tenhamos êxito em minimizar o dano que vem sido causado ao longo desses anos aos trabalhadores portuários avulsos. Conta aí com o nosso apoio e que Deus os abençoe e ilumine a gestão pública municipal que venha tomar as devidas providências no tempo certo. Obrigado. Em votação? Vereador Valdir Leite. Aprovado. Figura em pauta para a próxima sessão, projeto de lei 4364,
Sim, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Agradeço pela benevolência. Aproveitando o público presente, eu já mencionei isso na sessão anterior, a importância de ter umas plaquetinhas aqui na frente identificando o nome do vereador. Eu também já disse que me sinto lisonjeado de ser confundido com o vereador Adriano Ramos aí fora. Portanto, apresento aos nobres que estão aqui presentes que o primeiro vereador ali, o vereador Leite Júnior, o segundo vereador, o vereador Josias Ramos. Na sequência, nós temos ali a vereadora Sandra do Dorinho, temos o nobre vereador Adalberto Araújo, aí aquele que sou confundido com frequência, que é o vereador Adriano Ramos, vereador Márcio Costa, na sequência ali também, nobre vereador Carlinhos da Ilha, nosso presidente, o presidente Marquinhos Roque, sou o vereador Ivan da Fafipar, na sequência nós temos a vereadora Larissa, mais adiante a vereadora Sandra Neves, o vereador Valdir Leite, esse é bastante conhecido na cidade, o vereador Valdir Leite, o vereador Jacizinho, está conosco aí no seu primeiro mandato, nós temos ali na sequência o vereador Elto, mais adiante o vereador Maranhão, e na sequência que estava ali o vereador Nagel. Senhor presidente, então, mais uma vez a gente faz aquele pedido que nós tenhamos aqui a plaquetinha para que o público presente possa identificar os seus nobres vereadores. Obrigado, senhor presidente. Uma placa bem grande. O vereador Adriano e o senhor... O senhor é confundido com o vereador Adriano? Ele teve mais um tempo a mais de... Essa eu não quero. Não, menos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Requerimento do vereador Adriano Ramos. Solicita à empresa Aviação Rossio informações sobre os horários das linhas Labra de Vinéia com os veículos AYF5547, Ouro Fino com o veículo AYF5540, Santa Helena com o veículo AYF5539, Jardim Esperança com o veículo AYF5545, Vila Primavera com o veículo AYF5541, Vila Garcia com os veículos AYF5543, AYF5546, Vila São Vicente com os veículos AYF5542. Devido à incorporação dos novos veículos nessas linhas, tendo em vista que seria impossível que a incorporação dos novos veículos nas linhas acima relacionadas, solicito a informação sobre estes novos horários e a divulgação pública dos mesmos, já que se trata de uma inserção de novos veículos e não de uma substituição para renovação da frota. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, para poder esclarecer a todos os nobres vereadores e a população presente, os nossos internautas, em maio, a Aviação Rossio apresentou 8 ônibus novos para a cidade de Paranaguá. Foi um pedido do prefeito, por conta dos atrasos, da superlotação, né? Os ônibus estavam passando direto nos terminais, porque já vinham lotados. E em maio eu fiz um requerimento nesta casa, e ele não foi aprovado, para que a Aviação Rossio pudesse informar a placa dos ônibus, a linha que cada um desses ônibus iriam fazer, e o horário, né, e o horário de cada um deles. O que aconteceu, senhor presidente? O requerimento foi rejeitado, então eu procurei o secretário Carlos André Fonseca, que é o secretário de Serviços Urbanos, eu procurei
para que ele, mandei um ofício para ele, para que ele pudesse me informar. O secretário Carlos respondeu, senhor presidente, o ofício foi no dia 10 de junho, e a resposta veio somente no dia 8 de outubro. Demorou para vir a resposta, né? Solicitei 10 de junho, e só veio no dia 8 de outubro. Demora muito longa, né? E na resposta, senhor presidente, só veio a placa dos ônibus e a linha de circulação de cada um, mas não veio o horário que cada um está fazendo. E eu gostaria de fiscalizar, né, porque essa é a nossa responsabilidade aqui na Câmara Municipal. Então, novamente, estou trazendo esse requerimento para que a Aviação Rossio possa fornecer, senhor presidente, agora para a Aviação Rossio, novamente, o horário que esses ônibus estão fazendo, se aqui estão. Porque apresentar ônibus novos para a população é uma coisa. Agora, a gente saber se realmente eles estão trabalhando nas linhas que me chegou aqui, através do ofício da Secretaria de Serviços Urbanos, e horário também, para que a gente possa ir lá e constatar se isso está acontecendo em Paranaguá ou não. Por isso eu peço aos nobres pares a aprovação desse requerimento, bem simples, né, senhor presidente, para que a Aviação Rossio possa nos responder, porque a Aviação Rossio tem um contrato de concessão. Esse contrato de concessão, para quem não sabe, foi aberto um processo licitatório em 2008, fevereiro de 2008, ainda na época do prefeito José Baca Filho. A Aviação Rossio foi a única participante, porque o processo licitatório, ele acabou eliminando as regras, todas as participantes, né? Nós já conversamos sobre isso nessa casa, porque o processo licitatório foi direcionado para que a Aviação Rossio permanecesse em Paranaguá por mais 15 anos, podendo prorrogar por mais 15, o que é uma vergonha. Então, senhor presidente, eu só quero exercer o meu direito de poder fiscalizar. Por isso eu peço o apoio dos nobres pares nesse requerimento. Em discussão, vereador. Votarei favoravelmente com Vossa Excelência, até porque concordo, a Aviação Rossio faz muito tempo que está devendo para a população parnanguara, e nós temos que realmente saber o que acontece com os ônibus. Você apresenta na rua e depois deixa escondido dentro do pátio. Isso não pode acontecer. E existe uma desinteligência quando a gente vê aquele comboio de ônibus vindo lá da Vila Garcia, passa um atrás do outro. Até hoje eu não entendo. Não consigo entender. É uma desinteligência. Aí vai lotando, e se chegar num determinado ponto que hajam pessoas esperando, eles passam direto, porque está lotado, não cabe mais ninguém, e um abraço para aquele popular que fica lá esperando o ônibus, e vai perder o horário de trabalho, depois o patrão não acredita e acaba até mandando embora um sujeito desse, porque quem vai acreditar? Ah, não peguei porque o ônibus passou e não me levou. Não acredita. Então, tem que rever essas linhas que vêm lá da Vila Garcia, daquela região do Jardim Esperança, e o porquê de que não há um intervalo entre um ônibus e outro, e acaba vindo um comboio, um atrás do outro, de lá para cá. Isso tem que acabar. Então, estou com Vossa Excelência, e a Aviação Rossio realmente tem que cumprir as determinações, inclusive as recomendações que foram feitas nessa casa pela SEI e que até agora não aconteceram. Temos que fazer com que a Aviação Rossio cumpra. Obrigado, vereador. Em discussão, vereador. Presidente, senhor presidente, mais um requerimento importante da lavra do vereador Adriano Ramos. Realmente precisamos esclarecer essa situação, não apenas para a fiscalização do vereador, mas para a conferência de todas as pessoas que utilizam ou não utilizam do serviço de transporte coletivo na cidade. Nós pagamos, e o vereador Adriano fez um comparativo por ocasião do inquérito da Aviação Rossio aqui nesta casa, fez um comparativo com as tarifas do país, proporcionalmente se paga a tarifa mais cara do país. Ou se paga aqui R$ 2,80, R$ 2,70, quando cidades do mesmo porte, com a mesma estrutura, mesma faixa de população, de que Paranaguá paga R$ 2,20. Então, existe uma gordura aí, que nós deveríamos estar fornecendo muito mais ônibus, com ar-condicionado, com avisos sonoros, como existe em outras cidades brasileiras, com absoluto conforto. E nós que tivemos a oportunidade de fiscalizar esse trabalho, vindo lá de Alexandra, pegando ônibus por 2 ocasiões, nós sentimos o que a população sofre na pele. Quando chega aqui, já chega quebrado. Um ônibus apinhado, um ônibus totalmente sem condição, sucateado, e aí nos deparamos sequer
com o respeito da empresa que se nega, através da Secretaria de Serviços Urbanos, a prestar adequadamente as informações. Eu tenho certeza que a culpa desta omissão não foi do secretário Carlos André, mas sim da chicana que a empresa faz aqui, porque nós mesmos já cansamos de fazer pedidos, requerimentos, e eles demoram para responder ou simplesmente não respondem, vereador Adriano. Então, é muito louvável a iniciativa, que seja, sim, aprovado pela casa, porque daí vai ser um requerimento não individual do vereador, mas em nome da casa, com um prazo determinado para que a empresa se manifeste. E eu quero até sugerir aqui, vereador, que nós possamos sentar, junto com a comissão aqui da Casa de Serviços Públicos, para estabelecer aqui um pacote, talvez, legislativo, obrigando, inclusive, que aquele outro projeto também que apresentei recentemente aqui, para disponibilizar no site da Prefeitura e no site da própria empresa, a planilha de custos. Como é que se chega nesse valor astronômico de tarifa que se paga em Paranaguá? Para que se divulgue também no portal, quem sabe, esse tipo de informação, para conferência instantânea, online. O cidadão vai sair de casa, vai olhar ali no seu celular, através da internet, vai verificar, não, o ônibus vai passar em tal horário. E que se não passar, se não for obedecido, aí nós vamos conferir, aí nós vamos cobrar. Então, nós vivemos aqui, ou pagamos uma tarifa de primeiro mundo e temos um serviço de terceiro mundo. É preciso mudar esse estado de coisas. Então, parabenizo a iniciativa e, quem sabe, com a união de esforços, possamos impingir à empresa este pacote, porque daí vai se estabelecer na lei essa obrigatoriedade, não vai ficar mais dependendo de vereador solicitar. E combinando multa, ou seja, se não fizer, vai ser notificado, e se não obedecer à lei, vai ter que ser multado. Então, que a gente possa sentar e conversar, debater a respeito disso, para o bem da população que tanto precisa desse serviço. Obrigado. Ainda para discutir, senhor presidente, aproveitando o ensejo com relação à aviação Rossio, uma adequação melhor para facilitar a vida dos usuários em nossa cidade, né? Ali a linha que atende o Interbairros, vereador Adriano, quando ele entra na região ali da Vila Portuária e sai pegando o itinerário da Bento Rocha, ele adentra a Arthur Bernardes. Só que tem pontos ali que poderiam facilitar também a vida dos usuários e não tem esta parada. Já conversei com o pessoal da aviação Rossio, mas não adianta. Não usam ônibus, então não tem interesse em se envolver com as necessidades da comunidade. E outra situação também, deixar registrado a questão da insegurança também, que paira nos coletivos em determinados horários, que já foi palco de discussão aqui em nossa casa, né, onde jovens usando entorpecentes dentro dos coletivos, né, e nada também se resolve. Então, são inúmeras situações que, infelizmente, vêm acarretando insegurança também junto aos usuários e, como foi falado, uma tarifa absurda que é uma das maiores do nosso país. Então, votarei, logicamente, favorável, mas registrando essas situações também para que, no futuro, aí tomamos providências. Em votação. Aprovado. Figura em pauta para a próxima sessão. Projeto de Lei 4364, 2014, que dispõe sobre o uso do Cine Teatro Municipal, professora Raquel Pereira da Costa, na cidade de Paranaguá, Paraná, para as atividades artístico-culturais e eventos de outras naturezas.
Solicita ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Convido o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Adalberto Araújo. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, população que nos acompanha, internautas, profissionais da imprensa, eu inicio minha fala primeiramente agradecendo ao secretário de Meio Ambiente e vereador licenciado Antônio Ricardo dos Santos pelo atendimento de um pedido que fizemos para limpeza de um imóvel, de um terreno baldio, ali no Conjunto Cominese, a pedido do presidente da Associação de Moradores, o Reinaldo Surek. Então, o serviço foi realizado, a população está satisfeita, então fica o registro do meu agradecimento ao secretário Antônio Ricardo dos Santos. Falar também, senhor presidente, a respeito da indicação número 211 de 2014, que formulamos direcionada ao prefeito municipal Edson Kersten, a secretária de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Cíntia dos Santos, bem como aos ilustríssimos senhores diretores da CAGEPAR, Antônio Ricardo dos Santos, que responde cumulativamente pela pasta, e também para o diretor da CAB Águas de Paranaguá, Sérgio Bovo Júnior, em que solicitamos o restabelecimento provisório do abastecimento de água aos moradores da colônia Santa Cruz, que tiveram seus fornecimentos suspensos sem aviso prévio na tarde do dia 13 de outubro. Também solicitamos, através daquele documento, a assinatura de um protocolo ou de um termo de compromisso, senhor presidente, entre as autoridades acima nominadas, com a participação, quem sabe, da própria Câmara Municipal, dos moradores, com o objetivo de construir um microsistema de abastecimento de água àquela população da colônia Santa Cruz, tal como realizado nas colônias Maria Luísa e Morro Inglês, porque reputamos propício, oportuno, uma vez que há recursos, há dinheiro ali disponível no Fundo Municipal de Saneamento, aqui em Paranaguá. E essas medidas se justificavam desde a época em virtude de que há décadas a população daquela localidade rural se abastece de água in natura, colocando em risco a própria saúde e também a rigidez das suas criações, dos animais, das próprias plantações, situação não resolvida pelas gestões anteriores, apesar das diversas promessas e tratativas desde muito tempo. Pois bem, eu tenho sido muito crítico, aliás, bastante crítico com relação à empresa CAB Águas de Paranaguá e à própria CAGEPAR. Não obstante, apesar de não ser atribuição da CAB, porque ela tem a gestão do saneamento no perímetro urbano da cidade, nós estamos falando aqui da área rural. A CAB fez a sua parte, restabeleceu provisoriamente o abastecimento daqueles moradores, apesar do risco que implica no fornecimento de água in natura, água sem tratamento para aqueles moradores. Mas a CAB fez a sua parte. Agora, até o momento, nós não tivemos ainda, ou não recebemos uma manifestação, uma sinalização sequer, de que os entes públicos municipais estejam adotando alguma solução em relação a este problema. Então, fica aqui o apelo reiterado para que Prefeitura Municipal, Secretaria de Pesca e Agricultura, CAGEPAR, possam sentar e viabilizar a construção desse microsistema, porque já foi construído nos mesmos moldes nas colônias Maria Luísa e Morro Inglês. Então, por que não se fazer para aquela população? Dinheiro existe, só falta um pouquinho de vontade política. Então, nós ficamos aqui com este pedido para que seja resolvido este problema, senhor presidente. Falar também, senhor presidente, aproveitando a presença dos moradores ali da Vila do Rocio e bairros adjacentes, também professores, educadores, pais de alunos que ali residem e que usam do serviço da Escola Municipal Costa e Silva, que tem aí o anúncio de que possa ser fechado aquele estabelecimento, e nós tivemos a oportunidade de nos manifestar na sessão anterior, contrariamente, até porque entendemos que
nós não podemos fechar uma escola, principalmente porque há uma população importante, grande ainda, atendida por aquela escola, e a desculpa de que ali é um ambiente insalubre ou de que falta de manutenção, isso se resolve rapidamente. É só destacar ali um pessoal das secretarias municipais, um mutirão, e resolve-se aquele problema rapidamente. O que não pode acontecer é deixar-se sucatear um equipamento público, como citamos também um exemplo do ginásio do Caique, um ginásio maravilhoso, mas que tem servido, repito, como mocó, como motel, porque daqui a pouco é mais fácil você derrubar o ginásio lá, abandoná-lo, como se está fazendo agora com o Colégio Costa e Silva, como já se fez ali, fechando a unidade de saúde da Vila Alboite. Eu acho que isso é um retrocesso. Fica aqui o apelo para que o prefeito, talvez aí com adesão, eu tenho certeza, do próprio vereador Maranhão, que é morador do bairro, para que haja uma sensibilidade, para que se permaneça ali, pelo menos provisoriamente, até que se encontre uma solução, as crianças, as pessoas que ali se utilizam. Eu tenho certeza que os próprios professores não concordam com essas justificativas que nós lemos no portal da prefeitura. Fica o apelo e eu me coloco à disposição da população local e dos demais vereadores para interceder em favor das crianças, dos pais, dos alunos e dos profissionais que ali trabalham, senhor presidente. Muito obrigado. Convido o próximo morador aqui para a tribuna. Vereador Carlinhos da Ilha. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhores vereadores, plateia que nos honra com a sua presença, jornalistas, internautas que nos acompanham. Como assunto da noite, primeiramente dizer, senhor presidente, que estivemos, horário das 6 horas da manhã, participando da primeira novena, em louvor à festa de Nossa Senhora do Rocio, uma novena onde teve uma população assim bastante significante, que foi celebrada pelo padre Sérgio Campos. Na oportunidade foi apresentada à comunidade católica a belíssima e nova Berlinda, que conduzirá Nossa Senhora do Rocio na procissão solene. E pela mostra e pela participação da novena que presenciei, a festa do dia 15 de novembro poderá assim superar sua própria expectativa, e desde já parabenizar aqueles pessoal que estão envolvidos nessa organização. Como segundo assunto da noite, senhor presidente, dizer que estamos desde o dia 15 de julho tratando com o senhor prefeito municipal quanto às melhorias referentes a pavimentações da Ilha dos Valadares. E na tarde de ontem estivemos em audiência com o senhor prefeito, tratando dos preparativos para a retomada da tão sonhada pavimentação insulana. E segundo o prefeito municipal, falou que a Secretaria Municipal de Obras Públicas está, assim, se encarregando e acompanhando todo esse trabalho. Estocagem de broquetes, estocagem de meio-fios, bocas de lobos, e finalizando assim a licitação para a contratação da mão de obra dos calceteiros e posteriormente a indicação de 3 setores frente de serviço. Uma delas será no bairro do 7 de Setembro, outra no bairro do Vila Bela e assim como lá no bairro de Tiberé. E poder desta forma, senhor presidente, atender todas as demandas dos nossos moradores que aguardam assim com muita expectativa essa tão importante ação por parte do município. Vejo assim, senhor presidente, uma notícia de extrema importância para os moradores da Ilha dos Valadares, e aqui de uma forma bastante construtiva, senhor presidente, e bastante, de uma forma, conhecimento de causa. Falo isso porque eu estive lá no Valadares durante 3 anos como administrador. Dizer que iremos, sim, avançar ainda mais com a pavimentação do Valadares, com a reativação da nossa própria fábrica de bloquete, que será
fundamental para o avanço, para atender às necessidades da pavimentação que estaremos em breve realizando. Também dizer, senhor presidente, que a Secretaria da Ilha dos Valadares precisa chamar a responsabilidade para si e se empenhar mais com as atividades do Valadares. O assunto que nós estamos abordando aqui é de suma importância, então precisa que a Secretaria do Valadares realmente se empenhe mais nesse assunto que nós estamos falando, para que realmente essa pavimentação realmente seja realizada no Valadares. E como último assunto, também da noite, senhor presidente, quero aqui também reiterar aqui os reclamos dos moradores do Valadares, principalmente dos moradores do bairro do 7 de Setembro, onde ali nós temos, senhor presidente, senhores vereadores, a falta de água em todo aquele bairro, e principalmente na escola de Iracema, vereador Jaci. Ali, as professoras, as merendeiras, para atender as demandas daqueles alunos, têm que sair na redondeza com balde e lá apanhar água para atender ali a refeição dos alunos. Portanto, se faz necessário, assim, uma vistoria por parte da CAB e atender, na realidade, aquela solicitação que aqueles moradores tanto reclamam. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. A todos, um bom final de semana e fique com Deus. Convido o próximo orador, o vereador Márcio Costa. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos os presentes, aos moradores do Rocio, nosso amigo Joel Ferreira, sua esposa, nossa mãezinha está aí junta, né? Aí hoje. Orley, todos os amigos que sempre participam conosco nessa sessão. Hoje vamos começar de forma branda, que muitas vezes nós falamos aqui de alguns secretários e às vezes até somos mal interpretados, mas nós temos bons secretários na Prefeitura de Paranaguá. O exemplo do Roberto Tanizaki, que tem feito um excelente trabalho frente à Procuradoria-Geral. O Roberto Ramos, na Secretaria de Governo, tem se desempenhado muito bem nas suas atividades. A Cíntia, na Semapa, que a gente vê aí o desenvolvimento das feiras, nós não tínhamos o número de feiras que temos hoje, está movimentando, gerando emprego. O Juarez, da Secretaria de Obras, que sempre me atende muito bem, Juarez Amates, e o Carlos André, dos Serviços Urbanos. Então, meus parabéns a esses secretários que continuem com a qualidade que tem com o trabalho que vem desempenhando. E o Darlan, da Fundação de Esportes, não podemos esquecer também, que é um guerreiro aí do esporte, não se ouve falar muito dele, mas é bem isso. Aquele secretário que se ouve falar menos, geralmente são aqueles que trabalham mais, que não dão problema, né? Então, parabéns ao Darlan também. Quero fazer uma reivindicação, questão do Parque Auage, ali a parte do Parque Auage que fica atrás da igreja do Parque São João, no fim da rua. Urgentemente, eu penso que aquilo ali deve estar no patrimônio da Secretaria de Educação, que a Prefeitura cerque aquela região com telas, a mais de 3 metros de altura, se possível, para evitar que bandidos, muitas vezes, e pessoas, usuários de drogas, que na madrugada adentram naquele matagal, e nós sabemos ali ainda existem 3 ou 4 famílias que moram naquela região, e que Deus o livre, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo uma desgraça com aquelas senhoras ou com aquelas crianças, porque é muito fácil um mau elemento se esconder naquele matagal e causar algum dano a essas pessoas. Então, a Prefeitura, acho que não vai custar caro fazer uma tela ali de 3 metros de altura, deve dar uns 80 metros de comprimento, não vai custar caro, que se faça essa licitação urgentemente para resolver aquela questão. Quero falar, eu que moro ali na Serraria do Rocha, desde que nasci, e, na verdade, aqueles bairros ali da região, Serraria, Vila Rute, Santa Rosa, Vila Cruzeiro, Rocio, Vila Alboite, a Guadalupe, que tem poucas casas, mas ainda existem casas lá, o vereador Maranhão morou muitos anos lá, é praticamente uma região só. E quando eu ouvi essa notícia de fechar o Costa e Silva, eu fiquei extremamente preocupado,
preocupado e procurei o prefeito, mas não consegui falar com ele porque ele está viajando ainda, mas tenho certeza que vai me atender, assim como os outros vereadores aqui, porque nós não podemos andar na contramão do mundo e a contramão do Brasil. Enquanto todos os municípios e estados investem na construção de novas escolas, nós vamos fechar a escola? Só se a gente estiver ficando maluco. Não dá, não cabe na minha cabeça essa situação. Questão insalubre, nós que moramos numa cidade portuária, infelizmente nós temos que conviver com isso. Mais insalubre do que a Fospar, que fica a mais ou menos uns 500, 600 metros da minha casa, e que eu moro na parte superior, e quando o vento bate do mar para a terra, eu fico quase sufocado com aquele cheiro de gás que vem da Fospar e que maltrata do ser humano. Então, essa insalubridade nós vamos ter que conviver, assim como nós convivemos com a Catalina ali do lado, e que já aconteceu um problema com o navio Vicunha, e que, graças a Deus e a Nossa Senhora do Rossio, que não ceifou vidas. Mas isso nós já sabemos, nós já estamos convivendo com isso. Agora, deixar aquelas crianças sem a escola ali perto, eu acho um sacrifício. E outra coisa, o Parnanguara tem que perder essa história do perto e longe. Acabar o perto e longe. Por exemplo, ali na minha região, Serraria, Vila Ruta, está faltando vaga de escola. Falta. Ora, se está faltando ali, encaminha para o Costa e Silva, que é pertinho. Vila Rute, 9 de maio, encaminha para o Costa e Silva. Vai preencher essas vagas. Digo mais. Por que então não deixar apenas 6 salas? Do pré ao 5º ano. Uma sala para cada ano, para contemplar aquelas pessoas que ainda residem na região. E as outras salas, reformar para fazer centro municipal de educação infantil, que são as creches, que hoje falta muita vaga em creche, falta centro de berçários. Hoje nós não temos berçários na nossa cidade suficiente para abrigar essas crianças. Então aqui está uma ideia para a secretária de Educação, que pondere, até porque tem muito dinheiro para gastar na educação, e nós, como já falei aqui, graças à Secretaria de Licitação, não vai dar conta de gastar os 25% na educação. Vai sobrar dinheiro. Nós não vamos atingir os 25%. Então, eu quero fazer um apelo à secretária de Educação do município. Gente, vamos refletir quanto à questão do Costa e Silva. Aquela região tem carência de vagas, faltam vagas, com certeza, e faltam vagas em centro de educação infantil. Então, secretária Hilda, lhe peço do fundo do coração, vamos rever a questão do Costa e Silva e continuar com aquelas oportunidades de vaga àquela população daquela região. Obrigado a todos. Convido o vereador Maranhão a ocupar a tribuna. Peço a palavra, presidente. Qual a palavra, vereador? Presidente, vereadores, população do bairro da Rossio, Vila Alboita, vejo alguns moradores, alguns até que se criamos juntos, outros que me viram crescer, não é mesmo, Mara? E algumas professoras. A questão do Costa e Silva, bom, primeiro informar que eu fiquei sabendo do fechamento da escola Costa e Silva pelo jornal, pela Folha do Litoral. Então, esse encaminhamento desse assunto está sendo feito de forma equivocada. O fechamento de uma escola é uma notícia triste, doída para todos. Para as crianças, para os professores, para os profissionais, para os familiares. E eu também acredito que o fechamento da escola não seja a solução. Por outro lado, vocês que aqui estão e convivem diariamente na escola, diferentemente da minha pessoa, quem convive na escola sabe que a escola Costa e Silva hoje é um perigo. As condições físicas da escola Costa e Silva, e eu não estou aqui para receber aplauso, eu estou aqui para tratar o assunto olho no olho. O fechamento da escola não é a solução, mas as condições físicas da escola Costa e Silva hoje representam perigo para as crianças e para os professores. A escola está sucateada, a escola está destruída. De quem é a culpa? Então, a pergunta que fica no ar, e volto a falar, não estou para ganhar aplauso,
Porque depois que uma criança sofre um acidente dentro da escola, ou pega uma doença, aí vão correr de novo para o prefeito e para os vereadores. Volto a falar, o fechamento da escola não é o caminho. Falei com a secretária Hilda hoje, ligamos para o prefeito, baseado em dados dos engenheiros da prefeitura, que recomenda o fechamento da escola. Mas não o fechamento da escola para sempre. Primeiro, não precisa trocar no Coacil uma telha, 2 portas, o piso, não. A escola inteira está quebrada. Parque, a entrada é péssima. As crianças hoje comem com pombo passando em suas cabeças. Então, o que tem que ser feito no Costa e Silva, é uma escola que toca muito fundo no meu coração, porque do 1º ao 8º, na minha época era primária e ginásio, eu fiz naquela escola, que chegou a ser uma das melhores escolas da cidade, chegando a ganhar de escola particular. E eu não moro mais no bairro Lúcio, morei muitos anos, nasci e me criei lá, meu pai tinha um açougue do lado da escola. Então eu tenho que conversar com vocês de forma madura, de forma responsável. Vocês sabem que a escola hoje está péssima a qualidade física da escola. A diretora sabe disso, vocês professoras sabem disso, os pais sabem disso. Nós também sabemos que, pela expansão da atividade portuária, o número populacional dos moradores ali estão diminuindo, e vai diminuir mais, e daqui a 10 anos nós vamos discutir a questão do Rodolfo Arzua. A solução não é pegar as crianças e colocar no Rodolfo Arzua, não é. Porque daqui a 5, 6 ou 10 anos, no máximo, estaremos conversando sobre o fechamento da Rodolfo Arzua. A solução que eu passei hoje é, talvez, interditar aquele prédio por 1 ano, remover essas crianças para um outro local e fazer uma, não digo uma nova escola, mas destruir boa parte do que ali está. Primeiro, o acesso ao pátio coberto da escola, é desde quando eu estudava lá, é o mesmo acesso. Não tem porta, não tem janela, é um vão, que deve ter aproximadamente de 6 por 10, é um vão. Não existe mais isso. Ali entra qualquer tipo de bicho. Então a escola tem que ser totalmente remodelado, o projeto arquitetônico dessa escola. Volto a falar, não estou aqui para ganhar aplauso. Eu estou para discutir a saúde da criança e do profissional que lá trabalha. Então, nesse sentido, eu trago, já anuncio nesse momento, uma reunião com o prefeito municipal na próxima quinta-feira. Uma comissão de pais e professores e a diretora da escola e a secretária de educação. Então, será às 16 horas no gabinete do prefeito. Se os vereadores quiserem se fazer presente, também são convidados, é importante. Afinal, isso não é uma luta isolada dos familiares, é uma luta da cidade de Paranaguá. Fechar a escola é um contrassenso, fechar a escola é um retrocesso para todos nós, mas como ali está hoje, vamos e venhamos, não dá para continuar. Então, ou fecha por 1 ano, por 2 anos, essas crianças vão para um outro local, vamos escolher um local, mas a escola como ali está, a qualquer momento pode desabar o telhado, ou coisa pior. Então, não vamos permitir que aconteça a desgraça, para depois vir perguntar para nós aqui, pô, não foi feito nada. Não, temos que fazer agora. Volto a repetir aos senhores e às senhoras que aqui estão. A Câmara Municipal está ao lado de vocês. A solução não é o fechamento da escola, mas para o ano que vem não tem condições físicas de ter aula naquela escola ali. Ou se transfere esses alunos para um outro local, se reforma a escola com menos salas mais adequadas, tira um pedaço, essa ideia do vereador Márcio é fundamental, mas nós vamos discutir daqui a 10 anos o Rodolfo Arzua. As empresas estão indenizando várias famílias. A Vila Alboite, um bairro que eu convivi desde a minha infância, 40% do bairro já foi comprado. E a tendência é aumentar essa indenização. Então, eu quero que vocês se reúnam com a diretora da escola de vocês, formem uma comissão de moradores, de pais, de alunos, para na próxima quinta-feira nós discutirmos com quem decide a situação, que é o prefeito da cidade, às 16 horas. Muito obrigado a todos. Próximo orador. Ele quem? Não, o prefeito não é aqui, companheiro. O prefeito é lá na Júlia da Costa. Aqui é vereador. Vereador então. Não, aqui é vereador. Então, um pouquinho. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Edu.
Passo a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, vereadores, população, os internautas que nos acompanham esta noite também, os moradores da região do Rossio, Vila Boite, meu vizinho João, Cris, professores. 2 assuntos, senhor presidente. Hoje pela manhã estive no Centro Odontológico Cristiane Ribeiro da Silveira, ali no Porto dos Padres, né, sendo centro odontológico também que está sofrendo problemas. E no dia de amanhã estarei com o senhor prefeito conversando a respeito dessa situação. No decorrer dessa semana recebi inúmeras queixas, e-mails, mensagens, a questão do atendimento ali que está parado por enquanto, né? Então, estive lá, verifiquei a situação e realmente as reclamações que chegaram ao meu conhecimento têm fundamento e, logicamente, amanhã o prefeito, secretária, estarão me esclarecendo as situações e o motivo dessa momentânea paralisação no atendimento no centro odontológico. Outro assunto, senhor presidente, e com relação a isso, logicamente, semana que vem estarei passando ao senhor, aos colegas vereadores e à população também a real situação do centro odontológico. Outro assunto não poderia ser a questão, logicamente, da Escola Municipal Costa e Silva. Como o vereador Maranhão falou, estive conversando agora também com a secretária, a qual ratificou as palavras do vereador Maranhão. Na próxima quinta-feira, dia 13, às 16 horas, o prefeito estará recebendo uma comissão de moradores, né? E eu acho que é interessante e salutar os vereadores que, logicamente, se dispuserem, né, estar presente para dar eco às reivindicações da comunidade, mas também este não é um momento, no meu entendimento, não é um momento de nós buscarmos culpados, mas sim buscar solução para uma situação de uma escola que oferece, que nós sabemos dentro da realidade, que não oferece condições adequadas e seguras para ter crianças lá, e logicamente são os nossos profissionais, nossos colaboradores. Então é uma situação delicada, como foi falado, ninguém gosta, ninguém quer ficar dando notícia de fechamento de escola, de qualquer próprio municipal, mas nós temos que estar atento à realidade. E na quinta-feira, juntamente com o prefeito, né, e com os moradores, eu acho que será um bom momento para nós discutirmos e a Secretaria de Educação expor realmente, talvez até situações que os senhores pais não tenham profundidade de conhecimento, né, da real situação que se encontra a Escola Municipal Costa e Silva. Então, estou sensível também, até porque sou um dos primeiros alunos ali daquela escola, né, advindo da Escola Municipal, mas já confirmando que na próxima quinta-feira estarei presente, né, nesta reunião para acompanhar toda esta, como a secretária comentou, né, ela me passou algumas informações de que nós temos uma diminuição de em torno de 60% dos alunos ali na escola, a questão em virtude da realocação da saída dos moradores ali, principalmente da Vila Boite, do Rossio também. Da mesma forma, o Randolfo Arzua, que atende que a princípio que irá absorver, diga-se de passagem, segundo informações da Secretaria, os alunos, o Randolfo Arzua também perdeu alunos, né, em virtude da realocação das famílias ali da Vila Becker. Então, houve uma diminuição de alunos no colégio, na Escola Municipal Randolfo Arzua. Enfim, todas essas situações poderão ser, logicamente, discutidas cara a cara, né, no próximo dia 13, no qual farei questão de estar presente e reiterando novamente o convite a todos os vereadores
que tiverem oportunidade e disponibilidade para participar dessa reunião. Logicamente que é importante para todos nós. São esses dois assuntos para esta noite, senhor presidente. Convido o próximo e último orador aqui para a tribuna, o vereador Ivan da FAFPAR. Só antes de passar a palavra, os vereadores, logo após o término da sessão, que possam ficar pelo menos uns 5 minutos para a gente fazer um teste no novo sistema, tá, de votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Meu cordial boa noite a todos os que estão presentes, aos que nos assistem pela internet e aos nobres pares que, como guerreiros, permanecem conosco até esse instante. Seriam 3 os assuntos, mas para não ser redundante, vários vereadores já comentaram sobre a questão da escola Costa e Silva, então não serei redundante e tecer comentários também. Apenas um único. Se um único pai, há 3, 4 meses atrás, tivesse ido até o Ministério Público, tivesse feito alguma denúncia, ou seja, alguns problemas estariam ainda maiores nesse exato instante. Se pelo menos um único pai tivesse feito uma denúncia no Ministério Público, aí a coisa estaria ainda pior, porque além de buscar uma solução de imediato, sem planejamento, sem, enfim, teria que mobilizar um grande número de profissionais para poder fazer toda essa tramitação com extrema agilidade e ainda correria o risco de uma possível ação do Ministério Público nos mais diversos sentidos. Enfim, ainda bem que com previsão estão trabalhando para minimizar os problemas e também os transtornos para a comunidade, os professores, pais, alunos, enfim. O segundo assunto que me traz à tribuna esta noite, senhores vereadores e nobres presentes, eu conversei ontem com o novo secretário de Meio Ambiente, o professor João Roberto, aqui da FAFPAR, que eu já conheço ele há 5 anos, competente pessoa, e ele me garantiu, não só me garantiu, mas também ligou de imediato. Quando eu comentei com ele sobre o risco que hoje corre um pai quando leva uma criança num parquinho público para brincar num brinquedo de qualquer parque público aqui da cidade. Sucateados, oferecendo risco de danos físicos, mas riscos mesmo. A exemplo, mostrei fotos, inclusive daquele ali perto do Corpo de Bombeiros, ali no Cominese, e que tem brinquedos pontiagudos, enferrujados, enfim. Na hora, já se passaram 2 secretários pela pasta, e foi o primeiro secretário que, quando eu fiz a solicitação, a recomendação, na verdade, porque o vereador não manda, ele recomenda, pegou o telefone na hora, ligou para uma pessoa e já incumbiu essa pessoa de retirar toda essa sucata que está lá, em todos os parques públicos da cidade, que oferecem risco para os nossos pequenos e aos que passam por ali nos finais de semana, enfim, aos que transitam pelo local. É uma excelente notícia. A gente já vê uma proatividade, um jeito diferente de trabalhar, e a gente vê um comprometimento público. Aquilo que faz com que um homem que ocupa um cargo público faça jus a cada centavo de imposto que nós pagamos lá fora. Fico muito feliz, mesmo porque não esperaria menos do nobre companheiro professor João Roberto. Fiquei muito satisfeito. Agora eu preciso ver o resultado, porque de palavras o povo está lamentavelmente por aqui, e nós também, vereadores, estamos não queremos mais ouvir palavras. De palavras bonitas e belas, o dicionário está cheio, as bocas estão cheias, mas a gente precisa ver as coisas acontecerem. Fico muito feliz. Já peço de antemão também o apoio dos nobres pares. Acredito que o ano que vem nós estaremos reiniciando aquela discussão para a construção do novo campus da Unespar, FAFPAR, uma discussão já bastante antiga para os que passaram ali pela FAFPAR, atualmente Unespar, que nós estaremos pleiteando, da mesma forma, vereador Maranhão, em que Vossa Excelência teve a iniciativa de pleitear junto ao governo do Estado, convidando os nobres pares para que, frente a frente com o governador, ele dispusesse de recursos para que nós pudéssemos construir a delegacia modelo. Então, desde já, também fazendo eco à iniciativa anterior, já convido os nobres pares para que o ano que vem, nós já estamos fazendo as tratativas, para que nós possamos, frente a frente com o governador, fazer com que ele assuma um compromisso público, de fazer com que esse novo campus tão sonhado esteja ali fisicamente pronto o mais rápido possível, porque a Unespar FAFPAR é de grande importância micro-regional, para os 7 municípios aqui, e também para todo o estado do Paraná. Aqui a gente exporta contador, exporta professor, exporta administrador, exporta biólogo, mas como a estrutura é precária,
é muito difícil. Você pode ter ali um excepcional professor com uma estrutura inadequada, lamentavelmente reflete de forma negativa no aprendizado dos acadêmicos. Enfim, por último, nós temos aqui alguns profissionais de educação. Fazer um relato. 90% do foco do trabalho do vereador Edivan da FAFPAR é na área de educação. Lamentavelmente, a área de educação não dá voto no Brasil. Por quê? Porque não aparece. É um processo moroso, demora para você formar um cidadão consciente. E, lamentavelmente, não é a forma em que o povo brasileiro trata de forma adequada aquele que trabalha pela educação. Por quê? O povo brasileiro é bastante assistencialista, imediatista, e eu posso trabalhar 4 anos, praticamente obrigando a secretária de Educação a dar toda a infraestrutura para os professores trabalhar, tratar bem aquela comunidade e os alunos daquela comunidade. Se chegar um vereador 3 meses dentro da eleição, falar com o secretário de obras, preciso de um favor teu, ao longo das adjacências dessas 12 escolas aqui, preciso que você tape o buraco lá, que você jogue um caminhão de aterro de brita nas imediações dessas 12 escolas. Quem é que vai ganhar 90% dos votos? O vereador Edivan da FAFPAR, que trabalhou dando suporte para todos os professores durante 4 anos, ou o vereador que tapou o buraco durante os últimos 3 meses? A população naturalmente vai valorizar o imediatismo, o assistencialismo, e vai ser penalizado durante 4 anos, porque daí a 6 meses os buracos aparecerão novamente. Conclua, vereador. É lamentável. Bom, obrigado pela atenção de todos vocês, que Deus abençoe a todos. Não há mais oradores, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão, marcando a próxima para o dia 11 de novembro de 2014, às 19 horas. Vou ficar aí um pouquinho para a gente fazer o teste.